Senhor presidente, após 4 horas de um preciso e competente testemunho por parte do doutor Tiago, eu chego a algumas conclusões e eu vou indagar a testemunha se ele tem alguma discordância em relação à afirmação que vou fazer. A meu juízo, há um falso debate se a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal exige a fixação de metas fiscais anuais ou bimestrais. Essa controvérsia, ela não existe. Vamos aos fatos. O artigo 165, parágrafo 3º da Constituição Federal, estabelece que leis da iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, terceiro, o Poder Executivo publicará até 30 dias após o encerramento de cada bimestre relatório resumido da execução orçamentária. Embora o artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal mencione meta fiscal anual, porque o orçamento é pautado pelo princípio constitucional da anualidade, esse dispositivo precisa ser interpretado de forma sistemática no contexto de toda a lei complementar que regulamenta o artigo 165 da Constituição Federal, no caso a Lei de Responsabilidade Fiscal. A meta anual, portanto, deve ser desdobrada em programação financeira e no cronograma mensal de desembolso, assim como no desdobramento obrigatório da arrecadação em metas bimestrais e avaliada a cada quadrimestre em audiências públicas na Comissão Mista de Orçamento, ou seja, se houver desvio, aumenta-se o contingenciamento nos montantes necessários. Essa intervenção, esse dispositivo, a meu juízo, ele foi incorporado como forma de um sistema de freios e contrapesos para prevenir riscos e corrigir desvios, ou seja, quando o Poder Executivo encaminha ao Congresso o PLN 5 pedindo nova meta, o que o governo federal devia fazer? Publicar novos decretos sem autorização legislativa ou publicar decretos de contingenciamento, considerando que aquela oportunidade o governo federal, ao pedir uma nova meta, já tinha chegado à conclusão que não seria possível cumprir aquela meta estabelecida. É a questão que submeto a Vossa Senhoria. Com a palavra o senhor Tiago Alves, na condição testemunha, 3 minutos. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Ricardo Ferraço. Bom, em relação às metas fiscais, eu só poderia falar sobre como as operações de crédito afetaram a verificação dessas metas. A questão do decreto foi apurado por uma outra secretaria, Secretaria de Macroavaliação Governamental. Em relação ao impacto das operações de crédito, também foi analisado esse impacto no processo de 2015 e constatou-se que em todos os meses, de janeiro a novembro, essas estatísticas estavam distorcidas em razão de não ter computado nas estatísticas fiscais, em razão do Banco Central não ter computado nas estatísticas fiscais o efeito dessas operações de crédito. E, naturalmente, essas distorções têm um impacto não só para fins de verificação da meta bimestralmente, por meio do relatório resumido de execução orçamentária, mas também tem um impacto direto na decisão dos agentes econômicos e também um impacto indireto na credibilidade dessas estatísticas fiscais perante os agentes econômicos. Lembrando que o primeiro rebaixamento do grau de investimento do Brasil aconteceu em setembro do ano passado, o segundo em dezembro e o terceiro agora em fevereiro de 2016, pelas 3 maiores agências de rating do mundo. De acordo com os dados do Banco Central, a União passou a dever cada vez mais aos bancos públicos. Em 2013 e 2014, passando de um passivo de 36,1 bilhões em dezembro de 2013 para cerca de 52,2 bilhões em dezembro de 2014.
essa prática foi continuada. Os valores continuaram a subir em 2015 até novembro, quando teriam atingido a cifra de 58,7 bilhões de reais, apesar da condenação desta prática pelo TCU já em abril de 2015, quando foi editado o Acórdão 825, formalizando, portanto, ao Poder Executivo essa ilicitude. O processo atual se limita aos fatos relativos, no caso, ao Plano Safra, no exercício de 2015, cujo saldo devedor passou de 10,9 bilhões em dezembro de 2014 para 13,4 bilhões em dezembro de 2015. Mas quero aqui destacar que essa prática não foi isolada. De acordo com os mesmos dados do Banco Central, esses passivos atingiram 60 bilhões de reais em dezembro de 2015, momento em que foram pagos parte desses débitos. A juízo de Vossa Senhoria, isso se configura, se materializa uma operação de crédito contrariando o artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal? Com a palavra, o senhor Tiago Alves, na condição de testemunha, 2 minutos. Bom, obrigado, presidente, obrigado, senador. No âmbito desse último processo, que trata das operações de crédito em 2015, há dois tipos de análise. Uma primeira análise para avaliar se teve a irregularidade ou não, então a caracterização da irregularidade, e desse ponto de vista, o nosso relatório é categórico ao identificar e caracterizar as operações de crédito ocorridas em 2015, porque há um atraso. A fatura chegou em janeiro de 2015 e não foi paga. A fatura chegou em julho de 2015 e não foi paga. Só foi paga em dezembro de 2015. Então, mantém-se o atraso sistemático que já tinha começado há alguns anos atrás. A segunda análise que é feita nesse relatório é em relação à responsabilização, à conduta. E muito se alega que tivemos aí alguns pagamentos entre abril e outubro de 2015, mas é importante deixar claro que esses pagamentos se referiam a valores antigos, 2010, 2011, não pagaram faturas de janeiro e de julho de 2015, e como agravante, já havia conhecimento sobre o tratamento que o Tribunal de Contas estava dando em relação a isso. Esses pagamentos só começaram após a decisão do tribunal. Não foram pagamentos espontâneos. A quitação em dezembro de 2015 também não foi espontânea, foi só depois da decisão do tribunal. Não é necessária a decisão do tribunal para cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal. O tribunal não poderia, a gente não poderia ter essa interpretação, porque estaríamos assumindo um risco enorme de praticamente acabar com a validade dos dispositivos da LRF e ter que ficar aguardando decisões do Tribunal de Contas da União. Sim, mas na avaliação de Vossa Senhoria, houve a violação ao artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal? Ele não está aqui para avaliar, senador, ele está aqui para responder objetivamente as perguntas. Sim, mas eu estou perguntando objetivamente se sim. A avaliação não é objetiva. Vamos deixar o testemunho responder, senadora, por favor. Porque não está errado. Objetivamente, no relatório preliminar que foi liberado pela unidade técnica que eu despachei, que foi para o ministro relator desse processo, houve operações de crédito no entendimento da unidade técnica. Porém, não há entendimento do Tribunal de Contas da União em relação a 2015.